Mas antes de fazer isso, eu liguei para o pastor. Pastor, a minha filha acabou por morrer. O que vamos fazer? O pastor disse assim, podemos lhe enterrar mesmo no quintal. Meu Deus. Falou isso. Aquilo foi uma agulha no meu coração. Não falei nada. Eu tive que pegar a criança cheia de sangue, dobrar no pano. E eu entrei dentro do táxi, saindo com a criança do beiral até no Camama. Eu acredito que as pessoas estavam a pensar que a criança estava viva. Aqui no coração, a esposa que está sendo evacuada, que eu não sei o que vai acontecer, porque aí lutaram, não conseguiram, e eu estou a levar minha filha, que eu suportei a fome, fazer trabalhos para trazer qualquer coisa em casa, morta. Bem-vindos a mais um Pó de Fé. Um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a tua fé. O Espírito Santo manda e, como sempre, nós só obedecemos. Beijinhos nos vossos corações, nos 4 cantos do mundo. Dizer que sim, o Pó de Fé está a crescer. E eu tenho certeza absoluta que estamos a chegar nos 4 cantos deste mundo. Você que nos assiste, escreva aí nos comentários de onde você nos fala. E você também pode ser mais um escolhido por Deus a dedo, que pode vir sentar aqui para contar o teu testemunho. Então, o número vai passar aí em rodapé para você enviar o seu testemunho no formato áudio. Não escreva, manda áudio. Enquanto a serva Edna vai ouvindo a tua voz, o teu testemunho, a minha Regi, que é Deus, me confirma se é o momento de você vir ou não. Então não se esqueça, subscreva o nosso canal, curta a nossa página, partilhe o máximo. Que a tua partilha está a salvar vidas. A tua partilha é evangelização. Subscreva mesmo. Não assista só, subscreva para um momento, subscreva o nosso canal, coloca o sininho, partilha. A tua partilha é o idem. A Bíblia diz, idem por todo mundo, pregar o evangelho. Quando você partilha os conteúdos do Pó de Fé, você está a pregar o evangelho, porque muitas vezes aquela pessoa que você vai partilhar precisava ouvir aquela mensagem, tá? Então partilha o máximo. O Espírito Santo mandou, e como sempre eu só obedeço. Já ia me esquecendo, alô Benguela, Como Casar Bem os Olhos de Deus, uma obra da serva Edna, da escolhida a dedo por Deus, que será lançada no dia 27 de junho, em Benguela. Então ligue para este número que vai passar ali em rodapé. E esse livro está disponível já em e-book. Você também pode adquirir esse livro. Não importa o teu país, você pode. E o segundo livro da serva Edna, que ainda não foi lançado, Do Poço ao Pódio. Um livro que vai fazer você respeitar o processo. Um livro onde eu falo um pouquinho de mim, de onde eu saí e onde Deus está me levar. Como eu me tornei esta serva de Deus, do poço ao pódio. Não se esqueça, Jeremias entrou no poço e depois viveu o pódio. José também entrou no poço, mas viveu no pódio. Serva Edna também passou pelo poço e Deus está a lhe levar para o pódio. O Espírito Santo mandou e nós só obedecemos. Os 2 livros estão disponível em e-book. Entre em contato para você ter a sua obra, que não se vai arrepender, vai mudar e acelerar a tua vida espiritual e o teu casamento. Agora sim, vamos passar para o nosso convidado, que também foi escolhido por Deus, que tem um testemunho que vai impactar a tua vida. Prepara a tua caneta e o teu bloco de nota. E bem ao lado, a sua pipoca e a sua Bíblia. Ele que tem o nome do pastor José Adão. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu chamo-me pastor José, chefe de família, pai. Né? O seu sobrenome, pastor José? Kikuti. Ah,
José Kikuti. Pastor José Kikuti. Amém, servo de Deus. Amém, amém. Seja à vontade. Quem é José Kikuti? José Kikuti é esposo de alguém, é pai de alguém, é filho de alguém e também pastor. Pastor José, como é que se chama a sua esposa, Pastor José? De Pastora. alguém como Pastor José, a sua esposa vai ficar triste quando ela ver, porque ela vai assistir. Certo, certo. Vai dizer, mas como é que o meu marido me chamou de alguém? Não, Pastor José. Como é que se chama a sua esposa, a sua linda esposa, Pastor José? Ela chama assim, Pastor Odete Tandala Kikuti. Uau, Pastor Odete. Pode continuar, Pastor José. E também líder do Ministério Internacional Esperança e Fé, Ok. localizado no Kazenga, frente ao monumento Marco Histórico. Pastor José, qual é o teu testemunho? Como é que começa a sua caminhada até se tornar o pastor José? Porque nós sabemos que a vida de pastor, profeta, não é fácil. Certo. Não é da noite por dia que nós começamos a viver o ministério. E se for Deus que nos chamou, existe um preparo, Pastor José. Certo. E muitos de nós hoje queremos contar do propósito, mas não contamos o preparo, o processo, Certo. ou a forja, como todos nós falamos. Alguns até pensam, uau, esse pastor está aí, eu acho que já nasceu assim. Ninguém nasce assim. Nascemos com a unção, com o dom, fomos escolhidos, porque Deus nos conhece antes do ventre da nossa mãe e coloca as coisas dele em nós. Certo. Mas até nós começarmos a viver, não é, o nosso propósito, e que muitos de nós, ao viver o propósito, somos aplaudidos, somos respeitados, existe uma forja, existe um preparo. Como é que conheceste Cristo? Como é que tudo começa? Quais são as forjas? Qual é o teu testemunho, Pastor José? Amém, amém. Na verdade, tudo começa após uma briga. Após uma briga na qual eu estava envolvido e estava muito alcoolizado. Antes de eu conhecer Jesus, eu bebia muito, muito, e partia para agressão. As pessoas não me conheciam, porque antes do estado de embriaguez era um jovem que lidava com todo mundo, um jovem respeitoso, mas após o estado de embriaguez, eu fazia confusão com todo mundo, não queria respeitar todo mundo, então, em qualquer lugar que eu estivesse, onde havia uma festa, então, eu seria o motivo da destruição. Então, já conseguimos perceber que eu comecei a perder descredibilidade nas pessoas, né? A família havia me abandonado e fui no fundo do poço. Fundo do poço. Do poço. Até um certo dia na qual eu me meti numa briga novamente, porque eu fazia assim, sempre que eu bebesse, me metia numa briga. E no dia seguinte eu colocava a mão na cabeça e dizia, já não vou fazer isso. Mas cada vez que eu falava, não vou fazer, parecia que fazia o pior. Então eu nem mais me acreditava. Nem mais me acreditava. Até um belo dia, eu estava com meu irmão mais velho no aeroporto e disse para ele que eu vou para casa, era já tarde. Então ele disse que vai. E no caminho eu encontrei uns jovens e começamos a agressão. Como encontrei um jovem no bar e eu decidi ficar lá no bar e conviver, onde envolveu certas moças que estavam com o mesmo jovem e eles não gostaram, então começou a confusão. Essa confusão me levou a ficar 3 dias trancado dentro de casa. 3 dias sem banhar, trancado dentro de casa. Tinhas quantos anos, Pastor José? Na altura, se a memória não me fosse, eu tinha 23 para 24. Okay. 24 anos. E eu queria me suicidar. Eu estava com muitos pensamentos negativos a respeito de mim. Então eu queria me suicidar. E no decorrer desses dias eu ouvi uma voz. E essa voz me mandou sair do quarto onde eu estava. Eu nasci no bairro Maranjinho. Bairro Maranjinho, aí tem uma zona que se chama Os Mandongos. Conheço. É uma pracinha. Conheço. Então eu nasci ali, vivi a maior parte dos meus anos ali.
E parece incrível que nos arredor daquele bairro não tem nenhuma igreja pentecostal. Para localizar, eu tinha que sair fora, né? Aí tem a igreja católica e aquela voz me direcionava fora do bairro. Quando eu saio fora do bairro, eu tinha os olhos todos embalsamados de sangue, ainda as cicatrizes da pancada. Então eu vou até a estrada, me deparo com uma igreja. E naquele dia eu nem sabia que era o pastor que estava a fazer a limpeza na igreja. Eu cheguei com as cicatrizes, com os olhos todos embalsamados de sangue, e eu só chorava muito. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou do livro de Atos 3, na qual Pedro e João iam na hora nona, na oração. E a Bíblia vai relatar relativamente que naquele mesmo lugar em que eles estavam a passar, haviam trago sempre um paralítico. Na mentalidade do paralítico, ele só conseguia sobreviver por causa da esmola. Mas na mentalidade infinita de Deus não era assim. Sim. Por isso é que os nossos pensamentos não são pensamentos de Deus, nem os nossos sonhos. Exato. Naquela altura eu não tinha sonho, mas Deus tinha. Então ele olhou para mim e ele disse: eu não tenho ouro nem prata, porque Pedro e João serão também no paralítico. Fita os olhos para nós. Nós não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus, o Nazareno, aquilo que nós temos, nós te damos. Falando: levanta-te e anda. E o homem de Deus que lidera uma igreja no Cunene, profeta Brás, ele falou as mesmas palavras. Eu só sei que quando ele falou aquelas palavras, eu caí. E naquele dia nem fui para casa. Eram por volta das 15 horas. Eu fiquei ajudando ele a arrumar as cadeiras, sem menos esperar que era o lugar onde Deus estava a me conectar. Era o lugar que Deus preparou para aquela igreja vir estar ali só na finalidade para eu recebê-lo, porque a igreja depois se mudou para outro sítio. E aí começa tudo. Eu conheci Jesus naquele lugar. Naquele lugar na qual eu vi pela primeira vez jovens com um semblante diferente. E eu desejei, quando começaram a vir a juventude da igreja, eles luziam muito nos seus rostos. Não é um luzir de creme, de óleo, não. Mas é algo além daquilo que eu já vi. Então eu desejei aquilo. Não mais faltava nos cultos, ao ponto da pastora me entregar a igreja e a casa pastoral para viver lá. Uau. A pastora havia me dito: você vai tomar conta da igreja. Sem conhecer aonde eu saí, sem conhecer as minhas famílias, sem conhecer, pelo menos, quem sou eu de verdade. Ela confiou minha igreja toda. Eu abri a igreja, eu arrumava a igreja, lavava as cadeiras, lavava a casa de banho. Se eu não tivesse, não tinha como ter culto, a menos que ele arrumasse. Então, Deus havia me confiado enquanto as pessoas não confiaram. Deus havia me dado a oportunidade enquanto as pessoas não me deram a oportunidade. Amém. Então, ali começou tudo. Eu aceitei Jesus e eu fui batizado no dia 16 de setembro. Amém. O mesmo homem de Deus que havia me recebido aqui fez o batismo com o filho da pastora, o pastor Ellen. Ok. A igreja, na altura, estava localizada mesmo ali no bairro Malanjinho, frente à estrada da Angocuba, que interliga com a Vocumbi. Ok. É aí onde tudo começou. E como é que foi a tua infância? Porque é sempre bom, não é? Porque tudo começa, se você for ler a carta de Jeremias, por isso é que tudo tem um começo, meio e fim. A Bíblia retrata como Deus começa a usar Jeremias, né? Como é que cresceste? Como é que veio a tua família? Tua família eram famílias de cristão? Sempre cresceu um jovem revoltado? Sempre cresceu um jovem irado? Alguém na tua família, enquanto criança, te apresentou Cristo? Ou só foi mesmo nessa fase já adulta, pelos vistos, né? Que conheceu Cristo? Na verdade, a minha infância foi
doloroso. A minha infância foi tipo uma realidade daquilo que nós conseguimos meditar o Gênesis. Deus viu que a treva estava num lugar que não pertencia a ele. Então Deus não aceitou porque ele fez tudo perfeito. Então disse, haja luz. Então quer dizer que a treva estava a usurpar um lugar que não pertencia. Então a minha infância foi uma usurpação, foi algo deturbado. Eu ainda relaciono isso na ausência de um pai. O meu pai, é difícil falar isso porque raramente falo. O meu pai havia nos abandonado. O meu pai, quando veio de Malange com a minha mãe, veio sem nada, né? Quando eu digo sem nada, estou a dizer aquilo que nós chamamos o poder financeiro, né? Começaram do zero. Sim. E quando chegaram a Luanda, viviam na casa do meu tio e sucessivamente depois saíram e passaram a fazer suas vidas. Mas quando tudo estava a prosperar do lado dele, então ele decidiu partir para outras mulheres. Eu creio que ele olhou para minha mãe e disse que epa, no nível que eu estou você já não pode estar. Então, isso é doloroso para mim porque raramente falo isso, porque me magoou muito. Eu sei, por isso é que Deus mandou eu fazer essa pergunta. Sim, e ele quando partiu, sem se importar se estava a deixar filho, eu na altura só tinha 2 anos. Porque eu e o irmão que puxou-me temos diferença de 3 anos. E ele deixou 3 rapazes. E o caçula, anteriormente não era eu. O caçula acabou por falecer em 2014, com seus 26 anos. É ali onde tudo também começa na minha vida. É aí onde tudo muda, tudo transforma. Yes. Então foi muito doloroso ao ponto... A minha mãe bebia, porque ela sempre comercializou cerveja. Então era um negócio que ela achou que poderia trazer benefício tanto para ela, tanto para os filhos. Sustento. E eu me lembro que a minha mãe nos deixava dentro de casa trancado, nós os 3, eu, José, o meu irmão que me puxou, Cristo, e o meu irmão que acabou por falecer em 2014, dentro da casa. E ela ia vender, só voltava às 22 horas que ela fazia jantar para nós comer. A nossa brincadeira sempre foi, nós tínhamos saco preto e nós colocávamos saco preto e metíamos uma fatia de pedaço de pão. Os ratos, quando vinham, nós trancávamos os ratos aí. Foi sempre isso. Não me lembro, nem sequer eu tive uma infância em que eu possa falar, uau, um Natal com meu pai. Nunca tive isso. Não sei o que é isso. Porque ele havia partido. Meu pai só voltou quando eu já tinha meus 20 ou 19 anos. Que eu conheci o meu pai. Mas também conheci, mas não tinha afeição. Muitos anos que eu não tive afeição pelo meu pai, porque eu poderia saber que ele está passando, mas não sentia. Porque meu pai era minha mãe, era o pai, era a mãe, e ela bebia. Quando meu pai abandona, começou a frustração. E a minha irmã mais velha, Isabela, porque nós somos 5, a minha irmã mais velha, Isabel, falou com ela, mamãe, já que o papai não está, se a mamãe continuar a beber, como é que fica essas crianças? Então, eu tenho dito lá no ministério, às vezes nós precisamos pensar e sair fora da caixa. Existem decisões que não é basicamente a respeito de nós, é muita gente envolvida. Yes. Então, quando nós falhar, nós vamos falhar com muita gente, vamos deixar cair muita gente. É só nós ver que a Eva, quando falha, ela falhou com a geração dela. Então, a minha mãe, automaticamente, ela não olhou para quem está a trazer o conselho, porque ela poderia banalizar, é uma filha, mas ela olhou para o lado positivo. E desde aquele momento, a minha mãe parou de beber até hoje. Glória a Deus. Só de imaginar que o meu pai, quando abandona a minha mãe, até hoje minha mãe não tem relacionamento. Meu Deus. Eu estou com 37 anos, não oculto isso. Minha mãe até hoje. Meu pai saiu de casa com 2 anos que eu tinha, até hoje. Ela não tem sequer um marido. Meu Deus. Então, já conseguem imaginar como é que foi a minha infância. Muita dificuldade. E como é hoje como pai, já que não teve aquele afeto paternal que precisava, e nem sempre é assim. O Espírito Santo manda e eu só obedeço. Amém, amém, amém.
Por mais que o pastor tenha, se calhar, estudado uma coisa para falar aqui, eu só estou a obedecer a Regi. Amém. Amém. Eu não sei se ainda restam feridas dentro do seu coração. Não sei se ainda resta alguma coisa, mas Deus quer que eu fale sobre isso. Como é que é hoje como pai? Porque muitos homens hoje dizem assim, eu não posso dar o que não tive. E muitas famílias estão a ser destruídas praticamente. Tem pais que são bons profissionais na empresa. Amém. São líderes excepcionais na empresa, mas são péssimos pais. Amém. E muitos alegam, eu não posso dar o que não tive, eu também não tive pai e não morri. Amém. Como é hoje como pai biológico dos teus filhos e ainda por cima pai de ovelhas na igreja, que precisam ser apacentadas, precisam ser ouvidas. Como é que é hoje? Hoje é diferente. Diferente porque Jesus me tirou de um lugar onde tinha pessoas indiferentes e para Ele me transformar para um ser diferente. Na verdade, sem a transformação não seria. Não seria o homem que eu sou hoje. É isso aí. Jesus mudou a minha história. Ele apagou meu passado. Ele apresentou o presente dele para a minha vida. Eu só sou bom pai porque o bom pastor me transformou. Só, senão não seria, eu seria igual ao meu pai. É verdade. Porque se o meu pai, hoje, se ele tivesse em vida, Deus desse a oportunidade e ele tivesse convertido, eu acredito que ele não iria me abandonar. Eu tive desavenças na relação com a minha esposa que eu tanto amo, a minha força, que o inimigo, muitas das vezes, ele tentou se infiltrar para tentar me lembrar do passado, que você pode viver sem essa família. Mas eu entendi que eu não sou meu pai. Uau. Deus me deu uma oportunidade que eu tenho que abraçar. O que não aconteceu com meu pai vai acontecer comigo. Aonde meu pai não chegou, eu vou chegar. Então não sou meu pai. Eu vim mudar a história da minha família. Yes. Eu vim fazer diferença. Bom. Eu vim deixar um legado aqui. Glória a Deus. Então eu sou um pai porque o pai dos pais, ele me transformou. E eu, teu pai? Certo. Aquele que diz, teu pai e a tua mãe podem te abandonar, Amém. mas eu, o teu Deus, jamais te abandonarei. Amém. Amém. E Deus pedia muito que eu tocasse nesse assunto, pastor. Amém. Porque eu gosto muito, que seja ele a apresentar o programa, não Amém. eu. Amém. Por isso é que eu me diminuo e ele cresça. Amém. Amém. Então, não é sobre o que nós passamos lá atrás. Amém. Abandono, rejeição, Amém. às vezes humilhação. Amém. Mas é sobre nós aceitarmos Jesus na nossa vida em espírito e verdade. Amém. E aceitar passar no processo da transformação. Amém. E da renovação. Amém. Por que eu digo? Eu também não tive grandes afetos lá atrás, pastor. Amém. Eu podia não dizer aqui, Jesus te ama, eu também te amo, porque eu não ouvi, eu te amo. Amém. Entende? Amém. Amém. Para quem não ouviu, eu te amo, como é que ama? Não está a entender. Amém. Perceba algo. Você não tem noção. Aceita Jesus. Aceita ser transformada. Jesus é o único que vai curar os traumas que você sente. Esta raiva que você sente. Esta falta de perdão que você não libera. Porque muitos odeiam os pais. Amém. Porque ainda não passaram no processo da transformação. Amém. Eu odeio meu pai. Eu odeio a minha mãe. Amém. Só que esse ódio constante está a fazer com que essas pessoas ficam presas em ciclos repetitivos. Amém. Estão a atrasar a sua própria vida. Porque quem gosta do ódio, da raiva, é Satanás. Então, quanto mais raiva elas sentem, quanto mais ódio, quanto mais não liberarem perdão, estão a dar legalidade a Satanás. É isso. Estão a alimentar os altares que vivem, que existem em suas famílias, se alimentam disso, dessa fúria. Mas quem aceita a libertação? Quem aceita a transformação? Quem aceita Jesus? Jesus cura de dentro para fora. Vive o extraordinário. Amém. Por isso é que o pastor vê muita gente a testemunhar. Não, eu fui catador de lixo.
eu fui um lava-carro, eu fui grego, mas hoje são pessoas que estão a ocupar grandes lugares, aceitaram Jesus e foram transformados, Amém. aceitaram perdoar. Deus um dia me disse assim, perdoa o teu pai, porque muitas coisas que ele fez fui eu que autorizei. Assim como autorizei que Faraó perseguisse o meu povo. Amém. Entende? Então louvado seja o nome do Senhor. Você que está aí, tira, se dispa dessa carcaça que só atrasa a tua vida. O pastor passou por muitas coisas, mas está aqui hoje um grande servo de Deus que apacenta as ovelhas e dá carinho, afeto, amor aos seus filhos. Ele não aceitou ser a réplica do pai dele. Amém. Ele não aceitou viver o que o pai dele viveu e como o pai dele viveu. Você também pode, você também tem solução. Amém. A minha mãe era prostituta, minha bisavó também era prostituta, também pode ser normal. Não aceita. Diz, eu não quero isso. Amém. Aceita Jesus como teu Salvador. E depois dali pulamos para a fase adulta, Amém. onde Jesus, Deus começa a transformação. Como é que foi o teu processo de preparo até chegares a pastor? Não foi fácil. Houve tempo que queria desistir. Uau, Muitas humilhações. meu Deus. Só para ter aqui, a memória não me foge. Quando me foi atribuída a responsabilidade para viver na casa pastoral da igreja, toda a casa, uma casa enorme, então eu tinha que depender da igreja, porque dificilmente eu ia para casa. Sim. E foi difícil mesmo. Eu tive que se habituar com aquele lugar, ficar no isolamento, porque eu tinha uma lista de amigos que passava 100. E eu só ficava em piscinas, sítios onde há bebida. O Zango quando abriu, na Sagre, na Tira, no Laelson, todos os que canto, eu estava lá. Eu tenho dito na igreja, o diabo não me engana mais. Eu já provei todo tipo de bebida. Meu Deus. Não me engana mais. Ele não tem mais aonde me apanhar. Jesus. Então foi difícil. Fui muito ferido pelos pastores, muito humilhado, muito desacreditado. Mas Deus sempre é Deus. Hoje eu me encontro aqui, graças a Deus. Espírito Santo, manda e como sempre nós só obedecemos. Pastor José, nós sabemos que não é fácil sermos seguidores de Cristo. Amém. Tem algo que eu fui aprendendo também, Jesus me ensinou, o Espírito Santo me ensinou. Uma coisa é nós sermos crentes e a outra coisa é nós sermos cristãos. Muita gente me pergunta, você vai qual é a diferença de ser crente e cristão? Crente é aquele que acredita, que crê que Jesus existe, Deus existe. Cristão é aquele que não só acredita, mas segue as pisadas, vive como Cristo. Perceba algo. E nós temos pastores. E sabemos que a vida de pastores não é fácil. Certo. A vida dos servos de Deus não é fácil. Jeremias foi profeta e passou por muitas coisas. Como foi o teu preparo, pastor José, até chegar aqui nesse grande servo de Deus? Na verdade, o meu preparo foi muito difícil. Muito difícil. Após o batismo, após servir na obra, senti a necessidade de abandonar o bairro onde eu nasci. Né? E sempre que eu fosse convidado para uma igreja, e parecia coincidência, mas em Deus não há coincidência. E o pastor trazia sempre a mensagem de Gênesis, onde relata a história de Jacó, né? Que teve que se apartar. E Deus falava comigo por intermédio das ministrações e para o sonho. Uau. Eu recebo muito sonho. E eu disse, tá bom. Naquela altura eu não trabalhava. Eu vivia com minha família, com minha esposa, minhas filhas. E passei muita dificuldade. Tendo em conta que a casa era mesmo minha. Sim. E não pagava luz nem água. Mas chegou um momento que tinha que sair. Se verdadeiramente eu queria crescer, eu tinha que sair daquele lugar, porque aquele lugar tinha histórias que não coadunavam comigo. Uau. E eu queria dar uma história melhor e diferente para minha família. E eu disse à minha mãe, eu vou partir.
Sendo caçula dela, eu creio que doeu muito, porque a minha mãe era muito apegada a mim. E eu não tinha como ir sobreviver aonde eu iria. Uau. E nós saímos do bairro Mananjinho, quando decidimos partir, eu e a minha esposa, a pastora Aldete, e de princípio nós queríamos viver no aeroporto, porque a pastora Aldete vivia no Cacenda. Ok. Então eu achei melhor viver no aeroporto. Depois começamos aquelas sugestões. Eu disse, não, eu como vivia muito tempo na Samba, vamos para Samba. E nós saímos a pé do bairro Mananjinho até na Samba procurar casa. Meu Deus. E voltávamos a pé. Nós fizemos durante 2 semanas. E a pé, voltar a pé. E num belo dia eu disse, por que não vamos para o Rangel? E não conhecia o Rangel. Eu não conhecia o Rangel. E nunca pisei no Rangel. Eu disse, vamos. Mas vamos ainda de novo na Samba. Se conseguirmos casa na Samba, vamos pagar. Se não conseguirmos, vamos hoje a pé até no Rangel. E nós fizemos esse percurso. Chegar no Rangel é pequeno. Porque o Rangel está muito interligado com o Marçal. Ficamos 3 dias a procurar casa no Rangel. Não encontramos casa. Quando voltamos para casa, e todo esse percurso era a pé, com fome. E na madrugada, eu ouvi uma voz que me dizia, volta novamente aonde você saiu. Volta novamente aonde você saiu. Eu despertei do sono e disse, mulher, Deus está me mandando voltar para o Rangel. E a voz dizia, volta aonde saíste. O primeiro reclame que você encontrar é a casa que eu preparei para ti. Uau. É necessário que, eu falo isso para os homens de Deus, é necessário que homem de Deus casa bem. Tudo está intrinsecado no casamento. Uau. E Deus me deu uma varoa realmente nota 20. Amém. Ela não questionou. Vamos, voltamos lá. O primeiro reclame que eu encontrei, estavam a colar na hora. Uau. O proprietário disse, vocês são abençoados. Eu decidi arrendar a minha casa e você é o primeiro reclame. É o primeiro inclino. E eu, na verdade, paguei aquela casa e trouxemos as nossas coisas. Eu tinha mais probabilidade de não passar fome no Golfo, porque eu vivia na minha própria casa e quando tinha necessidade recorria à minha mãe, porque minha mãe é aquela muito apegada, a minha mulher fez jantar, ela também trazia jantar. Então, eu no Rangel estava aí para um lugar que se eu precisasse pedir alguma coisa, como, não, vai lá na mamã, vai te dar um óleo, vai te dar um sal, vai lá na mamã buscar um 500. Lá no Rangel não tinha ninguém. Era só eu e a voz que eu ouvi, que é de Deus. Meu Deus. E aí começou sofrimento pior. Pior. Quando eu chego no Rangel, a minha mulher sai concebida. E a criança morre no Rangel. Meu Deus. Morre no Rangel. Como? Quando chegou o momento do parto, às 4 horas ela começou a entrar em dor e eu liguei numa das obreiras do ministério onde eu estava e as obreiras vieram levar a esposa no Beral, que é mais fácil no Beral. Sim. E foi para o Beral. Quando eram 6 horas, ligaram para mim. E eu fui para lá, todo feliz, que a minha esposa foi dar à luz e mais uma menina, porque era mesmo uma menina. Quando cheguei para o Beral, eu encontro uma notícia muito triste. A minha mulher, a placenta, colou no útero. E ela estava sendo evacuada para o hospital geral. Aí não conseguiram. E o que aconteceu que não foi acompanhar sua esposa? Na verdade, aconteceu o seguinte, que eu tinha mais outra bebê, outra filha. Naquela altura ela tinha pouca idade. Nós só vivíamos eu, a minha esposa e a menina. Então não tinha como ir para lá. Mas eu estava a deixar, a clarear mais um pouco para eu poder deixar para a vizinha e eu partir para lá. Sim. Então foi o motivo que não me levou a acompanhar. Quando eu chego lá, encontrei a bebê, berçário morto. A enfermeira disse assim, vais ter que tirar a criança daqui, porque aqui não tem morgue. Eu fiquei, vou acompanhar a minha esposa, porque eu vi ela ser levada na ambulância e na ficha estava a constar que a minha esposa é que morreu. Meu Deus. Não a bebê. Vê como é que o inimigo é astuto.
Quando eu olhei pelo hospital, eu não critiquei o hospital, eu sabia que quem estava dentro do jogo era inimigo. E toda vez que o inimigo entra no jogo, onde Deus é o árbitro, ele perde. Yes. Isso abalou-me, porque eu era ministro do altar, em que quando eu pregava, Deus me usava tremendamente no Rangel, porque eu estava no ministério em que eu encontrei ministros, servos, aqueles servos de qualidade, mas eu fui o primeiro até hoje naquele ministério, nunca consagrar ninguém. Oh. Eu era muito usado na igreja, muita dificuldade em casa. Ei, Jesus. Eu tinha motivo, chegou um momento que eu queria meter a Bíblia no tamborão d'água. Então, quando eu chego no hospital, eu encaro aquela realidade, que eu no púlpito falo que Deus dá livramento, que Deus é um Pai presente. Então, eu encontro aquela realidade que poderia ferir aquilo que eu sei de Deus. Mas uma coisa é, eu fui transformado a mentalidade, segundo Romanos 12:2. O inimigo não pode brincar com quem tem uma mente renovada. Amém. Então eu tive que, a mesma roupa que a minha esposa levou no hospital para quando dar a luz, então eu tive que forrar. Mas antes de fazer isso, eu liguei para o pastor, a minha filha acabou por morrer. O que vamos fazer? O pastor disse assim, podemos lhe enterrar mesmo no quintal. Meu Deus. Falou isso. Aquilo foi uma agulha no meu coração. Não falei nada. Eu tive que pegar a criança cheia de sangue, dobrar no pano. E eu entrei dentro do táxi, saindo com a criança do beiral até no Camama. Eu acredito que as pessoas estavam a pensar que a criança estava viva. Aqui no coração, a esposa que está sendo evacuada, que eu não sei o que vai acontecer, porque aí lutaram, não conseguiram, e eu estou a levar minha filha, que eu suportei a fome, fazer trabalhos para trazer qualquer coisa em casa, morta. Meu Deus. Cheguei no hospital do Camama, aquele dia era um dia de bênção, a morgue não estava a funcionar, eu tive que andar mais um percurso, por detrás do Camama até uma morgue. Eu tive que sair a pé da porta principal do Camama, Hospital Geral, até na morte, com a criança. Eu dizia que foi um dia de bênção, porque nós relativamente associamos bênção em coisas que nos faz celebrar, Sim. mas Deus, ele inverte. Ele inverte. Deus, ele inverte. Por quê? Digo isso, quando eu vou para a morgue, na verdade eu não encontro nenhum funcionário. Eu aprendi lição. Com essa ocorrência, eu me posicionei. Com essa ocorrência, eu amadureci. Eu me alinhei. Quando eu vou ao encontro, não tem ninguém. Eu passo a palavra de segurança. Quando você disser, aí tem uma ficha, pode preencher, mas vai lá, coloca a criança. Pela primeira vez na minha vida, eu entrei numa morgue. Foi naquele dia. Eu entrei, encontrei muitos corpos no chão. E eu tive que abrir uma gaveta, onde já tinha corpo, coloquei lá a minha filha. E eu saí chorando. Em nenhum momento eu falei, Deus, por que Deus, você não estava aqui? Em nenhum momento eu questionei Deus. Eu só comecei a soluçar, a chorar. Eu acredito que as pessoas que estavam a passar perto de mim estavam a falar, mas ele está a chorar aqui. Eu tinha uma dor aqui. Saí de lá, fui para o hospital. A minha mulher ficou 7 horas, os médicos a lutarem para poder tirar a placenta. Não estavam conseguindo. Jesus. Não estavam conseguindo, mas Deus deu livramento a ela. Inclusive, no dia que eu fui enterrar a minha filha, ela não foi, porque ela foi levada para o Zango, pelos cuidados da irmã mais velha. No dia seguinte, quando eu fui enterrar a minha filha, tudo mudou. Eu, quando cheguei lá, fui buscar o corpo na caixa, levamos para o cemitério da Camama, e eu fiz uma oração. Eu estava cercado de famílias. Por mais incrível que pareça, eu tenho dito, eu estou aqui a contar um testemunho, mas o testemunho não seria contado sem a pessoa que me transformou. Yes. Eu não posso aqui falar coisas bonitas, eu preciso falar de quem é Jesus. Ei, Jesus. A mulher samaritana, a Bíblia faz menção que ela era meretriz. Ela não tinha valor na cidade de Sune. Eu acredito que ela não fazia sexo com amor ou com prazer.
qualquer pessoa que tivesse dinheiro poderia vir. Ele aceitava. Para ela, o valor dela era aquilo. Mas, quando ela tem encontro com o homem dos encontros, com o homem que prepara o cenário e muda o cenário, uma coisa ela falou na cidade: venham ver um homem que falou tudo aquilo que eu sei. Então, o testemunho não é basicamente da pessoa que é transformada, é de quem transforma. Yes. Porque toda honra, toda glória é para Ele. Porque se não tivesse Jesus, nem eu estaria aqui. Então, quando eu faço a oração, as pessoas, eu vi que é uma oração normal. Depois eu vou para casa, as pessoas também vão para as suas casas. E eu comecei a receber telefonemas. O que você fez? E eu estava pensando que era sobre o acontecimento. Eu disse, não, o que você fez? As pessoas que estavam aí no cemitério sentiram a presença de Deus. Estão a falar aqui no bairro que você é um grande homem de Deus. Quer dizer que Deus mudou. Eles não foram falar lá daquilo que eu vivi, eles foram falar lá da presença de Deus. Deus, Ele muda isso. Ele muda. E isso impactou-me. Ao ponto, naquela altura, lá no ministério onde eu estava no Rangel, após o pastor, era eu. E sempre foi assim. Ao ponto de que naquele dia não tinha ninguém que ia pregar a palavra. Porque o pastor estava em missão. E a igreja, poucos irmãos sabiam. Naquele dia eu não aceitei ficar em casa. Fui pregar. No dia que eu enterrei a minha filha. Uau, meu Deus. Fui pregar. Porque eu não fui ligar nos irmãos. Minha filha morreu. Não. Só as duas irmãs que sabiam. E eu acredito que elas não levaram a informação. Mas o pastor também sabia. Naquele dia, quando eu estava a pregar a palavra, eu não aceitei ficar em casa. Eu não vou ficar em casa, a igreja não tem ninguém que vai trazer a mensagem, eu vou ir pregar. Quando eu fui pregar, o pastor, ao ouvir, me encontra no púlpito. Ele me olha assim e diz, não pode. Após o termo da pregação, ele fala para a igreja, vocês estão a ver o irmão Zeno? Porque o meu nome é José, Zeno vem de José. Ele perdeu a filha. E hoje ele enterrou a filha dele. A igreja começou a chorar. Então foi até chegar o pastoral, foi um sofrimento. Eu aluguei numa casa no Rangel que quando chovesse, eu e a minha esposa dormíamos por cima da água. E eu cheguei ao nível de passar extrema dificuldade. Quando eu falo dificuldade, estou a falar fome. Cheguei ao nível de até as minhas filhas ficarem doentes. Eu não tive como comprar a medicação. A minha vida era pedir. Eu cheguei ao extremo, eu era muito usado, eu era muito respeitado na igreja. Muito respeitado. Mas eu passava muita humilhação na família, depois no começou bairro. A falar, não é ele que ora muito. Certo. E ao ponto que minha filha aprendeu a jejuar com fome, porque não tinha comida. E eu estou a falar uma criança de 2 anos. Eu saía de casa, minha família dormiu à fome, e no dia seguinte, a passar com fome, eu tinha que ficar na estrada para ver se um irmão da igreja passasse para eu pedir. Me dá só 100, me dá só 200. Amém. Mas diante desse percurso, Deus sempre foi um pai amoroso. Ele trazia sonho em pessoas para me procurarem para mim. Deus é que mandou te dar isso. Então, Deus sempre estava lá, Não foi fácil para mim. Houve tentativa de desistir. Até mesmo após o meu casamento, a minha esposa caiu doente. A minha esposa apanhou uma enfermidade pulmonar. Ao ponto de que o médico disse a ela, convém você avisar para a tua família porque vai morrer. Sim, vai morrer. E a minha esposa naquele dia, ela chegou em casa a chorar muito. Porque verdadeiramente ela estava a desfinhar. E ela, quando chegou, começou a meter sinais nos pratos, no mel das crianças. E ela me apresentou o resultado. Eu disse, está a chorar o quê? O médico me disse que eu tenho que avisar a família porque eu vou morrer. Eu disse, tem certeza, a tua palavra não vem do médico. A tua palavra vem de Deus. E eu me revolto porque Deus não me mostrou você morta. E no mesmo dia, de noite, eu me levanto em clamor a ela. Eu começo a interceder a favor dela nos documentos. Declarando, decretando, e eu tive um sonho que eu fui no inferno. Eu encontrei uma besta. Naquele lugar é um lugar horrível. Eu encontrei todo tipo de espécie de horror e de bichos. E eu encontrei uma besta
que ele tinha a estrutura de serpente, tinha toda a face de animais. Só dele ver era horrível. Me perguntou, como é que você entrou aqui? Eu lhe disse, eu vim buscar a alma da minha esposa. Eu vim buscar a alma da minha esposa. E no sonho eu vi a minha filha falar, papá, a mamãe voltou. Essa enfermidade tem a duração para verem a melhoria de 6 meses. Ela não fez 6 meses, em menos de 3 meses ela ficou boa. Ao ponto dela ir levar o comprovativo no hospital e o médico fala, não pode, você não está curada. Até hoje ela está curada. E não só, o processo foi doloroso. Eu havia feito um negócio com um amigo em Viana, na qual a esposa recebeu uma profecia de um pastor. Disse, o teu marido vão lhe mandar uma doença que vai acabar com a vida dele. E naquela altura, por causa da necessidade, muita fome tensa, nós ficávamos 3 dias sem comer. Então, quando a mulher veio me, naquela altura eu estava a emagrecer muito. A mulher veio me falar que eu tenho uma fé que nenhum ouvir me move. E eu fui no negócio, e no negócio, aquelas clínicas, aquelas que fazem tratamento com folhas, né? Só me foge Evanárias, certo, correto, muito obrigado. Então, aqueles rapazes que ficam com folheto. Então, como a pessoa que eu vim fazer negócio estava a demorar, então eu fui pegar o folheto e aqueles rapazes convencem. Sim. São grandes evangelistas. Então, eu decidi entrar aí. Eu disse, a consulta é grátis. Eu fui para lá. Se eu não tivesse os meus pés fitos em Cristo, eu morreria no momento. Me falaram todo tipo de doença no corpo. Problema nos rins, no fígado, coração tá. Falaram todo tipo. Eu peguei naquele resultado. Eu tenho tudo isso? Tens. Eu cheguei em casa com a profecia. Você sozinho até admira como é que ainda estás vivo. Com a profecia que eu já havia recebido um dia antes da esposa. Eu juntei tudo. Quando cheguei em casa, disse, mulher, olha o que me detectaram. Muitos problemas no meu corpo. Mas uma coisa que eu tenho dito no ministério, existem coisas que vocês não devem aceitar. Não aceitam. Sem vocês ouvirem de Deus. Ainda que ouvissem. Ezequiel profeta, ouviu. Deus disse, arruma a tua casa, vai que... Vai morrer. Ele não aceitou isso. Se não, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. De madrugada, eu fui diante do trono de Deus com o mesmo comprovativo que haviam me dado das doenças. Eu disse, Senhor, não me falaste sobre isso. Eu não aceito, eu não aceito. Então, eu sou resposta para pessoas e Deus não vai ser resposta para a minha vida. Eu não aceito isso. E eu comecei a repreender, declarar e decretar, sem falência, sem força. No mesmo dia, porque aquilo aconteceu às 4, no mesmo dia, no período das 7, eu fui no hospital, no mesmo hospital onde falaram que eu tinha muitas enfermidades, coração não está bom, problema dos fígados, muitas doenças que eu poderia morrer na hora. Sim. Eu cheguei lá, então o médico disse, não, vais ter que fazer de novo. Eu disse, não, vim fazer novamente. Desafiar o mundo Vim fazer novamente. Yes. O médico disse, tá bom, vai fazer. Quando eu fui fazer, eu entreguei, me lembro como se fosse hoje. Eu entreguei no médico, o médico olhou para mim, examinou, disse assim, todo ser humano tem uma hemoglobina, que ele não permite qualquer bactéria infectar o organismo. Você tem. Eu ouvi uma voz, é o Espírito Santo. Uau. O Espírito Santo não fica doente. O Espírito Santo não morre. Jesus. Ele é antipaludismo, ele é antimorte, antifebre. Ele tem uma vida e vida que ele renova. Deus me disse, é o Espírito Santo. Então, foi muita luta. Eu fui chutado da casa de renda, porque quando houve a minha consagração, o pastor achou melhor que eu tinha que sair, porque ele disse, você tem um chamado muito forte, tem um chamado ministerial muito forte, então se você ficar aqui é como se fosse eu estou a te oprimir. A te oprimir, você tem que ir, Deus quer que você vai, porque segundo a minha consagração, ele disse que era urgente. Se eu tivesse posicionado
do jeito que eu estava, eu seria consagrado há muito tempo. E eu afirmo que eu brinquei muito. Brinquei muito. Então, quando fui consagrado, então o pastor me deu a saída. E eu comecei, até hoje eu faço isso, eu tenho um canal online onde prego, onde tem povo do Brasil, França, Estados Unidos, né, Angola, e onde também mentorio muitos brasileiros. Eu comecei ali, após a minha consagração, né, o processo, tudo isso é o processo. E eu ministrava a palavra, edificava muitas vidas, ligavam para mim testemunhando, abençoavam também, e a plataforma encheu. E as pessoas que estavam aqui em Angola falavam: pai, nós queremos estar contigo, nos leva no monte. Então eu levei muita gente no monte, muitas mulheres, eles vêm para mim contando que não conseguem alcançar em uma semana. Mais testemunho de mulheres que não alcançam, que estavam 10 anos, que o casamento iam destruir, quando vêm aqui. Na verdade, o ministério opera muito na libertação, na cura do profeta. Então, muito testemunho. Mas eu vi também que no monte já não cabia, já não estava também ter mais desse sobe para o monte. Então, achei melhor começar o culto em casa. Então, as pessoas vinham na sala e a sala estava muito cheia. E aquilo começou a incomodar. Eu sempre vivi num quintal onde tem outros vizinhos, né, por causa do poder financeiro. Até hoje eu vivo assim. E aquilo começou a incomodar. Os vizinhos ao lado poderiam dar festas, farra, rija, música alta, bebedeira. Ninguém incomodava. Mas quando eu chegava o momento de orar, eles ligavam na dona da casa. Ao ponto da dona da casa um dia chegar e me disser assim, meter contra a cruz, a espada e a parede. Se você não parar de orar, vai estar da minha casa. Sim. Se você hoje não deixar de orar, vai sair da minha casa. Ele disse: eu prefiro sair da tua casa do que deixar de orar. Eu vou continuar a orar, mas eu vou sair da tua casa. Eu saí, abandonei. E não tinha onde ir. Meu Deus. Deus mandou alguém que providenciou um dinheiro para arrendar uma casa. E na casa, muita dificuldade, fome, muita fome. Porque não trabalhava, muita fome. E eu havia conversado com minha esposa, pastora Odete, não me leva mal, mas eu não quero mais essa vida. Falei assim, não quero mais essa vida, chega. Eu sou bênção para muita gente, me ligam muito, mas eu estou passando muita fome. Eu não posso também falar nas ovelhas, estou passando fome, não posso, não tenho que dar esse gosto. Eu gosto quando Deus é que traz a revelação nas pessoas. Eu disse: já não quero mais. Eu não vou te ouvir também, não me fala. Porque ela ia contrariar, não me fala. E vem um amigo que é pastor da ADP. Disse: me acompanha ainda, vamos aqui na Praça da Asa Branca. Porque eu vivo na Rua do Comércio. Eu fui lá acompanhar. Eu na praça, eu recebo uma ligação de alguém. Quando eu disse que já não queria saber da igreja, não queria saber de liderar, eu recebo uma ligação de um empresário. Zeno, estás onde? Disse: não, estou na praça. Posso vir em tua casa? Achei estranho. Na minha casa? Sim, quero falar contigo, é algo urgente. Disse: sim, pode vir. Inclusive, ele chegou primeiro. Encontrei o carro dele estacionado. Disse: não, vamos entrar, eu quero falar ao lado da tua esposa. Ficamos aí, dei cadeira a ele. Ele disse: eu comprei um espaço pensando em você. Eu disse: comprasse um espaço a pensar em mim? Como assim fala? Comprei um terreno e o terreno estava aqui no Kazenga. E fui no Kazenga. Eu não tenho família no Kazenga. Estava a ter sonhos a congregar pessoas num quintal enorme no Kazenga. Eu disse: não pode. Eu estou no Rangel. É mais fácil eu ir para Mutamba. Hoje em dia, agora estão a planificar onde vão plantar a igreja, onde tem os dízimos gordos, as finanças gordas. O Senhor está me trazendo no Kazenga. Kazenga pobre. Kazenga que falam: os jovens não têm futuro. Não, o Senhor está a brincar. Eu fui. E ele me disse assim: não, comprei um espaço. Queres ir lá conhecer? Eu disse: não, vamos. E o espaço era no marco histórico do Kazenga. Era um lugar abandonado há muitos anos. Eu encontrei lixão naquele lugar, lixos, todo tipo de lixo. E nós sabemos que quando um espaço está abandonado, ele atrai meliantes. Sim.
fazem maldade naquele lugar e não só atraem homens espirituais daquela comunidade para Sim. posarem ali, para fazerem também das Sim, suas. sim. Ele, quando me mostrou o sítio, é aqui, a linhas, humanamente falando, eu não tinha como alinhar, mas já não era sobre mim. Oh. Eu já havia entendido que eu morri para o mundo e ressuscitei para Cristo. Amém. Como Paulo disse, já não é eu que vivo, Mas Cristo vive em mim. Oh. Então eu disse, eu abraço. Quando eu disse, eu abraço, o mesmo homem que disse, comprei um espaço a pensar em você, começa a levantar as muralhas, porque aquele não tinha muralha. Aquele lugar é o lugar mais falado lá. Oh. Por quê? Porque era um lugar onde as pessoas faziam falsificação de documento. Meu o famoso Deus, pau grande do Casenca. ok. Onde todo mundo falava que tem muitos bandidos, aí fica muito... Quer dizer, era um lugar que não tinha parecer, Deus deu parecer. Oh. Era um lugar para as pessoas, não tinha cabimento, Deus fez com que ele cabesse naquele lugar. Então, a pessoa que me trouxe aí começou a levantar as muralhas, fez a casa de banho, mas não meteu arpende e a areia era de chão. Já consegues imaginar quando chove, lodo. Eu tinha que, em cada culto, alugar uma lona e que o abençoado me fazia, em 2 horas, me cobrava 5.000 em cada culto. Ei! E eu tinha que vir no sábado, mais tardados às 6 horas, para esticar aquilo. É pesado, eu subia nos muros para esticar, para o povo não ficar no sol. E quando terminasse o culto, eu tinha que fazer novamente o mesmo exercício, tirar a lona, para lhe dar. Se a lona passasse a noite, tinha que dar mais 5.000. Então foi um processo na qual os homens de Deus, quando me ligavam, diziam, você foi no Casenga? No Casenga só meter moeda, você vai sofrer. Quer dizer que até as ofertas, em alguns sítios também são escolhidos. Um é moeda, outro é papel, dinheiro. Sim, então não existe aqueles que se chamam. Meu Deus. Os que se chamam. E aquela mulher, então, na Bíblia que deu uma moeda e foi a mais preciosa? Deu Sim, moeda. Porque certo. a Bíblia não fala que a mulher, não sei em que versículo. Sim. A Bíblia não diz que aquela mulher pegou, não é, em notas e colocou no balaio a única moeda. Certo. Que no meio de todos que colocaram as moedas, as ofertas exorbitantes, a oferta daquela mulher foi a reconhecida. Amém. Amém. Quer dizer que, infelizmente, digo eu, as pessoas estão a fugir à moeda. Certo. Mas aquela moeda pode ser o bem mais precioso daquela pessoa que deu. Amém. Amém. Mas, iremos dizer, continua, pastor, o que é bom dura pouco, mas Amém, vamos amém. fechar aqui, vamos continuar. Tocando nessa ilustração que Jesus fez, Deus havia me trago um entendimento, uma revelação profunda. E eu trouxe uma mensagem na igreja, o valor e a moeda. Uau! O ser humano, ele mede o valor como? Pela quantia do dinheiro que é comprado o presente, ele mede, sem se importar de como veio ou como chegou esse presente. Yeah. Como a pessoa deu, como Certo. a pessoa que deu se sente. Imagina iPhone. Alguém pode me oferecer um iPhone 17? Uau, é bonito, todo mundo quer. Tem valor, né? Tem. Mas para mim, Deus me deu essa revelação, para mim vai ter valor se ele conseguiu esse iPhone com sacrifício próprio. Yes. Com suor do seu Com rosto. suor, é verdade. Mas se conseguiu esse iPhone porque roubou de alguém, então perde o valor. Perdão. É verdade. Então, Deus já havia me trago esse entendimento. Aquela mulher, a moeda, que para muitos não tinha valor, eles olhavam o valor na diminuição do dinheiro. Exatamente. Imagina que ela meteu 50 kwanza. E lá naquele ministério em que Jesus estava, tinha os que tinham mais. É verdade. Só que Jesus viu que o que eles tinham, metiam, não tinha valor para eles. tinha. Então você nunca pode dar algo que não tem valor para Que não Deus. tem valor. Yeah. Isaac, Deus chamou Abraão de meu amigo, porque Abraão não mediu o esforço de entregar algo que tinha muito valor para a vida dele. Por quê? Porque era o primogênito dele. Então, Deus conta muito de como a pessoa se entrega. Ele conta muito nisso. Não o que. Sim, por isso é que Jesus disse de todos, vocês deram o que vos sobejava. Quer dizer, vocês deram o que era resto. É resto. Hoje estamos a dar resto de tempo na oração, Yeah. resto de tempo no jejum, resto de tempo no louvor. Deus não quer o resto, Ele quer algo com valor. E o valor requer sacrifício. Em nome de Jesus. Então, eu pude entender isso. E eu sempre
independentemente das aflições, independentemente do abandono, independentemente da rejeição, eu sempre soube dar valor a Deus. Valor a Deus. Porque não teve tudo aquilo que aconteceu na minha vida que poderia fazer eu desistir, que pode fazer outras pessoas desistir. Sim. Aonde é que eu encontrei força? Jó vai dizer, eu bem sei que o meu Redentor vive. E ele vai se levantar para quê? Para me favorecer. Eu sempre soube que havia um favor de Deus chegando na minha vida. Yes. Sempre soube disso. Quando morreu minha filha, sempre soube. Uau. Quando passei necessidade, sempre soube. Quando fui humilhado nas igrejas, sempre soube. Uau. Então, começou ali. A igreja começou assim. A igreja vai completar 2 anos próximo mês, no dia 16. E começamos assim. Sou com eu, a minha família e algumas almas. Todas as almas que estavam congregar conosco dentro da minha casa desapareceram. Uau. Quando chegou o espaço físico. Sim. Então, era mais um motivo para eu desistir, para ficar Yes. desanimado. Mas Deus começou a mandar e nós começávamos a cultuar. Então, Deus colocou no meu coração para realizar uma conferência Gênesis. Gênesis, na verdade, Deus me trouxe um entendimento. Gênesis é a destruição também, é o reparo de tudo. Sim. Deus reparou tudo Um novo começo. no Gênesis. Tudo em Gênesis. Yes. A profecia de que pisaremos a cabeça da serpente é lá em Gênesis. E a profecia tem que se cumprir. Então, tudo começou ali. Quando eu realizo a primeira edição da Conferência Gênesis, porque nós estamos a realizar a segunda edição, Deus realiza um milagre. Deus transforma o lugar. Amém. Deus enviou alguém que doou mais de 400 milhões de euros. Uau. O lugar ficou transformado. Transformado. As pessoas lá na comunidade não pode. Então eu costumo dizer que Deus ele é transformador. Ele dá sentido aonde não dá sentido. Ele coloca amor aonde não havia amor. Ele dá vida. Ele coloca paz aonde não havia paz. Uau. Ele dá vida onde há morte. Certo, Meu Deus, certo, Ele é o Deus. E o pastor lembra-se que quando nós começamos... Por isso Deus... Agora eu entendo. O Espírito Santo manda eu só obedeça. Amém. Agora eu entendo por que Deus me mandou ler e falar dos 2 versículos. Amém. Amém. Eu não estava a entender. Deus disse... Lê para ele, fala para ele do Salmo 126 e o Salmo 66. Agora eu entendo por que Deus me mandou ler para o pastor. E mais uma vez eu vou recapitular aqui, porque nos bastidores, antes do programa, falávamos sobre isso. Salmo 66, 10, onde a palavra de Deus diz: pois tu, ó Deus, submeteste à prova e nos refinaste como prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardo. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Amém. Amém. Tudo que o pastor reportou aqui, no seu preparo para o chamado pastoral, é sobre Salmo 66. Amém. Passaste pelo fogo, foste refinado como a prata, hein? Caíste na armadilha. Deus colocou, autorizou que puseste um fardo sobre as tuas coisas, o peso, o momento em que você viveu, carregando a tua filha, Amém. a mulher no hospital, passaste por tudo isso. Deixaste os inimigos que cavalgassem, as afrontas dos inimigos, a dona da casa, que queria que parasses de orar, mas não paraste de orar. Passaste pelo fogo, Amém. não te queimou. Amém. Passaste pela água, não te submergeu, não te engoliu. Amém. Mas a um lugar de fartura ele te trouxe. Amém. Amém. Dizer que só é o começo, Amém. o começo do começo. Amém. Porque a um lugar de fartura, de bênção, você vai viver. Amém. Amém. Porque é muita prova, Muito. é muita tribulação. Porque é muito bonito hoje, pastor. Nós pregamos porque aceita Jesus, é bom, vai te curar. Jesus cura, Jesus salva, Jesus abençoa, mas Jesus trata. Amém. Jesus molda, Jesus te refina. Quanto mais você é usado, mais prova, mais aprovação você vai passar. As pessoas vão aplaudir a tua pregação. As pessoas vão aplaudir a tua desenvoltura, o teu posicionamento, mas o que você passa no secreto só você sabe. Amém. Vontade às vezes de desistir, mas ele diz: filha, calma, filho, calma, há um lugar de fartura eu vou te colocar. Amém. Porque o tempo dele não é o nosso.
Os passos deles são melhores do que os nossos, maiores do que os nossos, não se comparam. Amém. E quando o pastor falava das moedas, de pastores que, aí não tem então oferta, aí só tem moeda é dinheiro. Amém. Moeda vinda do coração é dinheiro, porque hoje, infelizmente, estamos numa era de que a ovelha é boa porque oferta, porque dizima. Amém. Amém. Ninguém quer saber onde é que a ovelha vive. Muitas vezes a ovelha também precisa. Amém. Muitas vezes a ovelha é que está a precisar. Amém. Quer dizer, o que isso acontece? Tem ovelhas que quando sabem que não tem dinheiro não vão à igreja. Porque já sabem que é necessário você ter para dar. Quando você dá aquela oferta, é só assim que você vai ser reconhecida. Mas prestem atenção. Isaías 1, vocês vão ler em casa Isaías 1 e vão entender o que Deus está falando sobre a nossa geração. Amém. Isaías 1, Deus mostra o descontentamento da nação. Isaías 1, Deus mostra o descontentamento das igrejas. Amém. Isaías 1, 23, é muito tremendo. Amém. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem não defendem os direitos dos órfãos ou do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, o soberano Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Amém. Isaías 1 é longo, mas um dia eu na igreja, ouvindo a palavra de Deus, Deus disse assim, e na altura a pastora falava de oferta e dízimo. Amém. Deus disse assim: eu quero ver os pastores dizerem assim: você que está aí, meu filho, que ainda não perdoou, que ainda é ladrão, que o teu dinheiro da tal oferta é sujo, de sangue manchado, você ainda que não se arrependeu, não vem trazer a tua oferta aqui no balaio. Deus disse: eu quero ver. Eu ainda tenho uma promessa para Deus de pregar sobre isso. Amém. Ele está pedindo que os pastores começam a pregar primeiro arrependimento em vez de oferta e dízimo. Amém. Ele está pedindo que os pastores falem da verdadeira palavra dele. Amém. Você que está aí, que sabe que ainda não liberou perdão, não traga a tua oferta. Amém. Para ver como é que as igrejas vão ficar. Amém. Para ver como é que o balaio vai ficar. Só querem saber do dinheiro, mas não querem saber do coração da ovelha. Amém. Não querem saber do coração da ovelha. Para vocês lá em casa, leiam Isaías 1. Vocês vão saber, vão perceber o quanto Deus está triste com a nossa nação. O quanto Deus está triste. Ele disse: eu não estou nos vossos ajuntamentos. Está aqui em Isaías 1. Amém. Eu não estou nos vossos ajuntamentos. Eu não estou a aceitar as vossas ofertas. E muitos dão oferta e na hora de orar: Senhor, eu que te dou oferta, eu que te dou dízimo, o Senhor não está a receber, porque você não está arrependido ainda. Amém. Muitos montes hoje, muitos ajuntamentos, monte é bom, muitos ajuntamentos de monte. Deus não está em alguns ajuntamentos de montes. Amém. Amém. Muitas vigílias nas igrejas, vamos vigília, vamos fazer. Deus não está em muitas vigílias das igrejas, porque falta o coração. Amém. Em Isaías 1, Deus disse: ó terra, ó céu, olha este povo que eu criei e não me ouvem. Deus aqui exprime a tristeza. Amém. E Deus me leva muito a ler esses versículos porque eu sinto a tristeza que Deus sente. Vamos parar de brincar de ministério. Vamos parar de brincar de ministério, por favor. Vamos procurar saber o que Deus está a achar. Vamos procurar saber o que Deus quer que nós façamos. Líderes da igreja. Vamos parar de descomparar essa igreja. Se o pastor fulano fez isso na igreja, eu vou fazer. Não, pergunta a Deus. Deus disse: faça o que está escrito. Enquanto você fazer o que está escrito, eu farei na tua vida. Amém. Faça o que está escrito. Amém. Amém. Josué não tem a parte do livro. Medita nela, dia e noite. Não te curve nem para a direita nem para a esquerda. Fazer o que está escrito. Amém. O que Deus aprova. Amém. Espírito Santo manda. E como sempre nós só obedecemos. O que é bom dura pouco. Testemunho impactante. Amém. Viver o propósito é muito bom. Mas quero te ver você a passar na prova. Querer os lugares que os outros estão a ocupar, os aplausos, é muito bom. Mas quero ver você permanecer na prova. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Amém. Amém. Pastor, estamos na reta final. Está sendo uma bênção do testemunho. Amém. As suas considerações finais, aonde é a igreja. Beijinhos e abraços.
e uma última palavra que vier ao teu coração. Amém. As minhas considerações, na verdade, vão primeiramente para o programa. Desde já agradecer pela oportunidade. Que Deus continue a abençoar rica Amém. e poderosamente. Amém. Que Deus envia parceiros para ajudarem naquilo que é as finanças. Amém. Eu creio que isso vai muito além, muito além. Creio que programas televisivos vão entrar em contato. Isso precisa sair, precisa... Jesus e os irmãos falando, então se você tem, convém você apresentar-se, as pessoas precisam saber aquilo que você tem. Amém. Então existem coisas que nós carregamos que não cabe só para nós, não cabe só para 10 pessoas, então é para multidões. Amém. Então, muito obrigado pela oportunidade, que Deus te abençoe, Amém. Deus abençoe a equipe. E eu também já quero mandar um abraço, né? Que Deus abençoe ela, minha esposa, Sim. a pastora Odete, Tandala Kiputi, pelos anos, e tem me suportado, ela tem sido a minha Ruth. Uau. Yeah. Uau. A minha Ruth, em momentos de Noemi, né? Uau, Não me fala para te deixar, para te abandonar, eu vou estar contigo. Então ela tem sido uma Ruth para mim. Glória a Deus. E que Deus abençoe ela muito, muito. E nós ainda vamos louvar muito, adorar muito a Deus. Amém. E também deixar a localização do ministério. O ministério está localizado no Kazenga, de frente ao monumento Marco Histórico. Ministério Internacional Esperança e Fé. Né? Eu acredito que lá podem perguntar, mas quem é o pai dele? Quem é o pai dele na fé? Eu sou filho do pastor Rosário Neto. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo mandou e, como sempre, nós obedecemos. Perceba algo. Deus não unge roteiro, nem palavras bonitas. Amém. Deus unge cicatriz. Perceba algo. Esta luta não vai te matar. Amém. Amém. Essas feridas têm que curar, se tornar cicatriz, para que Deus derrame o seu azeite sobre elas. Obrigado a todos vocês por estarem aí conosco até bem no final do nosso programa, com a sua caneta e o seu bloco de nota, juntamente com a sua pipoca e a sua Bíblia. Não se esqueçam, para o versículo deste programa, leiam Isaías 1 e também leiam Salmo 160. Não, Salmo 66. E de onde você estiver, aceita Jesus como teu Salvador. Somente diga, Jesus, eu te aceito. Jesus, eu te recebo na minha vida. Aceita Jesus. Aceita a transformação. Aceita a renovação. Aceita a forja. Espírito Santo manda, eu só obedeço. Comissão Emergida para Cristo, patrocinador do Pod Fé. Biju Online, uma marca de semijoias personalizadas. Eles fazem envio a toda a Europa, estão em Portugal. Pixel Tech, responsável por essas imagens de qualidade. Toques de Beleza com Fé, o salão que cuida da escolhida Edna. Bolos da Cliosof, dotes e carinho da Sol. Delícias da Mackenzie, bolos saborosos. Goodies Flowers. E sem me esquecer, ela é inesquecível, eu não posso me esquecer dela, que é o Conto de Fada, a melhor florista da cidade de Luanda, aquela florista que sabe que homem também merece flores, homem também gosta de flores. E as flores do Conto de Fada são assim perfumadas, requintadas. Beijinho no teu coração, serva Carla, pastor José, você merece. Amém. Sei que depois daqui vai passar para a sua amada. Amém. Amém. Com muito prazer, do Conto de Fada. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. E foi mais um programa, mais um Pod Fé, que vai impactar a tua vida, onde você vai aprender que estar no púlpito não é vaidade, não é frescura. Existe um preparo, existe uma forja, existem dores, abandonos, renúncia, mas mesmo assim você não pode parar. Mesmo assim você não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda. Olha simplesmente na cruz. Olha simplesmente para Cristo. Soberano Deus, muito obrigado por mais um programa. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor permitiu que o teu servo falasse.
Pai, obrigado pela vida dele, pelo ministério dele, pela família dele. Obrigado, Senhor, por renovar a mente dele. Obrigado, Senhor, por lhe curar de dentro para fora. Obrigado, Senhor, por lhe tornar esse homem destemido que invadiu o mundo espiritual para resgatar a alma da sua esposa, porque a palavra de Deus diz que os homens darão a sua vida pelas suas esposas. Ele mostrou que é o teu servo, porque ele resgatou a sua esposa do mundo espiritual. Pai, ele vai sair daqui, mas não vai sair da tua presença. Senhor, lhe acompanha até chegar aos seus aposentos. Espírito Santo, toque cada alma que nos assiste. Toque cada alma que precisa receber um milagre. Toque cada alma que precisa receber restauração em nome de Jesus Cristo. E todas as ovelhas estão perdidas, que sejam, Pai amado, recuperadas em nome de Jesus. Não só com esse testemunho, mas com a unção que sai do pó de fé. Que o Senhor toque corações. Que o Senhor faça com que estes programas, Pai amado, vão até os 4 cantos do mundo. E quem tiver acesso a esses programas seja tocado e curado. Não importa onde estiver. Aceita Jesus como teu Salvador. Obrigado, Senhor. Nós temos fé que tudo aquilo que nós precisamos o Senhor vai dar. Porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém, amém.